Saudações alvinegras, meu nome é Celcinho, esse aqui é o nosso canal Botafogo Sem Mimimi. Eu já te peço se inscrever no nosso canal, ativa o sininho da notificação, compartilha nossos vídeos e dá like, muito like. Like é a linguagem do YouTube, é assim que o nosso canal vai ter aquele crescimento, graças à sua participação, graças à sua interatividade e graças ao seu like. Lembrando que aqui nós só fazemos um conteúdo por dia e aqui nós só falamos do Botafogo. Hoje é sexta-feira, dia 9 de janeiro. E nós estamos aqui para dar continuidade aos nossos vídeos. Bom, segundo as matérias, segundo as informações a respeito do Botafogo, nós temos aqui alguns assuntos para tratar. Eu tenho anotado aí aqui algumas coisas que são veiculadas através da mídia, dos nossos amigos na mídia independente do Botafogo, e é assim que a gente produz os nossos vídeos. Você sabe que nós não temos um viés jornalístico, nós aqui não temos aqui a característica do canal não é de trazer notícias, de trazer furo de reportagem, de trazer notícias exclusivas, não é nada disso. O nosso interesse aqui é comentar sobre as coisas que já estão veiculadas, fazer análise daquilo que já está na mídia, daquilo que já foi veiculado a respeito do Botafogo. E esse é o novo viés do nosso canal. Eu não tenho nenhuma formação para fazer essa parte jornalística, não tenho nenhum tipo de informação privilegiada, não tenho nenhum tipo de contato, contato interno, nem do Botafogo SAF, nem do Botafogo Associativo. Então não tenho porquê de ficar tentando aqui trazer notícias em primeira mão. Não é esse o nosso interesse. Nosso interesse é fazer as nossas análises. Então aqui nós temos liberdade, você sabe que é um canal independente, são análises independentes sobre o Botafogo. E aqui nós temos nossas características, Bom, mas vamos lá. Um dos assuntos que eu vi agora até no canal do Anderson Mota, eu assisto todos os canais, eu vejo todos os vídeos, todas as lives, eu tento acompanhar, e até para poder buscar notícia, Então o Anderson Mota comentou a respeito da recompra do Botafogo. Parece que já saiu também em algumas mídias e realmente foi confirmado que o dinheiro da recompra do Botafogo vem do empresário grego Marinakis, Evangelos Marinakis, empresário grego, dono lá do Olympiacos, se não me engano. Acho que é do Olympiacos que ele é dono lá na Grécia. Então, e dono também do Nottingham Forest. Esses são os clubes do Evangelos Marinakis. E aí parece que o dinheiro realmente vem desse empresário. E segundo também as informações, é o seguinte, é que a garantia é o repasse da SAF Botafogo para a propriedade do Marinakis em caso do John Textor não conseguir fazer o pagamento nos devidos prazos. Lógico que você não pega um dinheiro emprestado, você faz ali, tudo tem uma negociação. Esse tipo de gente, esse tipo de pessoa, esse tipo de empresário, eles têm mecanismos para negociar, eles têm crédito para oferecer. Então, cara, não é como a gente imagina que seja. Eles têm prazos, às vezes são prazos longos, às vezes também são juros mais fortes. Então tudo isso faz parte ali da negociação. Então o negócio do Botafogo realmente é com o Evangelos Marinakis. Talvez isso surta alguma facilidade também para o Botafogo repatriar alguns jogadores lá do Nottingham Forest, ou também exportar jogadores para o Nottingham Forest no momento
né, no momento até que o John Textor consiga também efetuar a compra de um clube na Inglaterra. E aqui para nós, cara, eu achava que o John Textor seria complicado, né? Mas eu achava que o John Textor devia colocar como garantia as ações do Lyon. Mas seria complicado porque como o Lyon está na Europa, o Olympiacos está na Europa e o Nottingham Forest está na Europa, ele ser dono também de mais um clube como o Lyon, ficaria complicado de colocar todos esses clubes disputando as maiores competições ali internacionais, europeias. Né? Por exemplo, se você tivesse um time na Champions League, você não poderia ter o outro. Se você tivesse um time na Europa League, você não poderia ter o outro. Então, isso aí é um mecanismo lá europeu que faz com que isso aconteça. Você vê o caso do John Textor. O John Textor, por ter o Lyon, não pôde colocar o Crystal Palace na mesma competição. Então, é por aí. Esse imbróglio lá no europeu, ele é muito, esse compliance lá, ele é muito rígido, né? É muito rígido essa estrutura dos, vamos colocar que seja, dos estatutos, né? Dos regulamentos que regem ali o futebol europeu. Então, realmente, o dinheiro do John Textor, que vai fazer a recompra do Botafogo, vem do Evangelos Marinakis, o bilionário grego, que é dono também do Olympiacos e do Nottingham Forest. Então esse seria o nosso primeiro assunto. O segundo assunto também que eu vi seria do interesse do Zenit na contratação do Danilo. Porém, essa contratação se daria apenas no meio do ano, porque seria assim o encerramento do campeonato, né? Seria a paralisação ali para as férias, para todas essas coisas, e aí seria retomada aí a temporada 26-27, porque você sabe que lá na Europa as temporadas elas iniciam no meio do ano e terminam também no início do ano seguinte. Eles atravessam de um ano para o outro. Então, esse interesse do Danilo. Por que o interesse do Danilo? Porque o Zenit parece que está negociando o Gerson. Então, o interesse do Zenit é para fazer uma cobertura do Gerson. Aí vem aquele detalhe, né? Muita gente não entende, muita gente critica, muita gente diz que o Botafogo está em liquidação. Cara, mas negócio é negócio e dinheiro sempre é importante. Agora, depende também de quanto o clube russo está disposto a pagar pelo Danilo. É lógico que no caso do calendário brasileiro, sair no meio do ano seria ruim, por conta do entrosamento que já vai sendo feito, mas nós também teríamos a condição de contratar jogadores que porventura estejam se destacando nos outros campeonatos, campeonato argentino, campeonato espanhol, campeonato português, campeonato uruguai, campeonato paraguai. Cara, tudo isso faz parte. Faz parte, você sabe qual é meu Deus, às vezes falta a palavra. Qual é o viés do canal? Os jogadores vão e vêm. Aqui, aquilo que está na música é aquilo que nós temos no coração. Cara, eu sempre vi isso. Jogadores nascem aos montes. Nasce um craque por segundo. Aparece um craque por segundo. Cara, tem muito jogador bom, tem muito jogador interessante que a gente nem tem conhecimento. E eles vão aparecendo. Então, cara, realmente os jogadores vão e vêm. E se tiver na hora do Danilo sair, que vá com Deus. Né? Que vá com Deus. Desde que os valores sejam atrativos ao Botafogo. Hoje nós vemos ofertas aí de 20 bilhões
Me parece que o Botafogo contratou Danilo por 20 milhões de euros, né? Ou 18 milhões, não sei bem qual foi a quantia, mas já aparece. Enquanto a gente vai conversando, eu vou fazendo aqui uma pesquisa aqui na transferência do Danilo, né? Transferência do jogador Danilo. Transferência do jogador Danilo. Vamos ver aqui. Transferência do jogador Danilo. Para jogar no 2 foi de 20 milhões de euros, né? E o Botafogo contrata o Danilo por, vamos ver aqui, se não me engano foi 22 milhões de euros, isso, 22 milhões de euros custou o Danilo. Então você vê o seguinte, cara, se chegar uma proposta ali de 25, 30 milhões, você acha que não seria interessante? Cara, você está pagando 22 e está ficando ainda com 8 milhões de euros ainda para contratar. Você vê que o caso do Medina, ele vem com um empréstimo de 1 ano, opção de compra, o valor do mercado dele é de 10 milhões de dólares, e você com 8 milhões de euros, você consegue contratar o Danilo, o Medina. Né? Seria um pelo outro, e você ainda está pagando o jogador que você contratou por 22 milhões de euros. Então, cara, eu acho que é exatamente o que fala a música, os jogadores vão e vêm. Então, esse é o caso ali do Danilo. Né? Outro assunto também que eu vi foi a questão do Júlio Romão. Parece que não vem mais o Júlio Romão para o Botafogo. Também vi agora que o Martim Anselmi ele está começando a entender um pouco melhor o elenco do Botafogo. E parece que ele está gostando daquilo que ele está vendo. Então é possível que ele retenha algum jogador que provavelmente poderia ser negociado. É provável que ele mantenha esse jogador no elenco. E é provável até que ele dispense algum outro jogador. Né? Algum outro jogador. Então o caso do Júlio Romão talvez seja um caso desse. Né? Talvez ele entenda que não seja necessário ali um volante totalmente de contenção. Né? Totalmente de contenção. É possível você jogar ali, talvez ali até com o Newton, sei lá, é uma percepção. O técnico ele está ali para isso, para avaliar dentro daquela concepção de futebol dele quais os jogadores que se adaptam. Né? Se adaptam melhor ao esquema. E pode ser que ele, gostei desse jogador aqui, vou manter ele. Então, dentro desse aspecto. Você vê que ele, há poucos dias, inclusive ontem, eles não jogaram, porque realmente estão de volta ao elenco principal. O Martim Anselmi, ele solicitou o retorno do Kadir e o retorno do Marquinhos, né? Do Kadir, centroavante, e do Marquinhos, o zagueiro, que também joga como volante. Inclusive, na Copinha, ele estava inscrito como volante. Ficou o primeiro jogo no banco de reservas, entrou no segundo tempo, e nesse segundo jogo aí, nem sequer apareceu, porque já estava de volta, reintegrado ali ao elenco principal. Então tudo isso faz parte ali de uma avaliação do Martim Anselmi no nosso elenco. Então isso aí é muito interessante. Outra notícia também, e aí eu quero também me debruçar um pouco sobre ela, é a questão do André. Né? Do André. O que acontece, o que eu observei? É o seguinte,
Cara, o Botafogo tem feito negócios que ficam um pouco à margem daquilo que seria o normal, tá? Da margem daquilo que seria normal. O que seria o normal? Cara, você faz uma contratação. Dentro de todas essas contratações, existe uma parte que vai para o jogador e existe uma parte que vai para o empresário. E o Botafogo e também os empresários caem nesse engodo, né? O empresário vê que o Botafogo tem um majoritário, é uma SAF, tem investimento, o empresário cresce o olho e fala, pô, eu vou tirar um dinheiro ali. Só que na hora de tirar um dinheiro ali, o Textor, ele faz negociações e vai ali pagando um valor aqui, um valor ali, às vezes não paga um valor, não paga dois valores, e aí fica ali criando um mal-estar entre o Botafogo e os empresários de jogadores. Por isso que eu falo, cara, você pega o jogador aqui por 22 milhões, o Danilo. Cara, você tem que fazer um cálculo. Pô, eu devo tanto ao clube que eu contratei e devo X ao empresário. Então, se eu devo, um exemplo, se eu devo 22 ao Nottingham Forest e devo 2 milhões de euros ao empresário, então eu tenho que pagar ali 24 milhões de euros. Então eu tenho que vender o Danilo por pelo menos 32. Se puder, vende por 34. Para quê? Para você poder pagar essa sua dívida e ter uma retaguarda. E você ter fundos para você poder investir num outro jogador. Eu citei o exemplo aqui do caso do Medina, que vai ser 10 milhões de dólares. Então, se você tem ali 10 milhões de euros de retaguarda, você consegue contratar o jogador por 10 milhões de dólares. Eu, inclusive, se fosse o Botafogo, eu já ia no empresário do Medina e já contratava. Meu irmão, já que o interesse aí de vocês é esse, é fixar o preço do jogador em 10 milhões de dólares, eu vou fazer o seguinte, durante o empréstimo eu vou pagando de 2 em 2. Durante o empréstimo eu vou pagando de 2 em 2. Quando chegar no fim do empréstimo, o jogador é meu. Acabou. Eu faria isso. É o tipo de negócio que eu faria. Então, na questão do Andrew, o que acontece com o Andrew? O Andrew tem o seu empresário. E aí, eu vou dizer que isso, às vezes, é necessário. Por exemplo, o jogador tem um empresário, correto? Só que esse empresário, ele não tem a capacidade de transferir esse jogador para outros países. Às vezes, tem jogadores no Brasil que o empresário é o pai. O pai dele não consegue vender ele para para a Rússia, por exemplo. Para a Rússia. Ele vai precisar de um empresário específico que tenha a credencial de agente FIFA. Então, o agente FIFA é aquele que trata das transferências internacionais. Então, muitos jogadores precisam de um agente FIFA. Tem o seu empresário, às vezes o seu pai. Você vê o Savarino, não tem empresário. Mas se o Savarino for para algum outro país, talvez ele necessite de um agente FIFA para poder fazer essa transação de transporte, né, do jogador do Brasil para o clube do exterior. Ele vai precisar de um agente FIFA para ver os contratos, para tramitar a sua transferência. Essa é a palavra que eu queria achar. A sua transferência. Então, é muito necessário. E o Andrew tem um empresário e tem também o Bertolucci, da Bertolucci Sport, se não me engano, a empresa dele. O Bertolucci, por sua vez, cara, tem muitos jogadores. Ele, no momento, é o maior empresário no nível internacional do Brasil. Não é no nível mundial, porque no nível mundial você tem ali o Jorge Mendes, né, que é o empresário do Cristiano Ronaldo, que é empresário de vários outros atletas, inclusive é empresário do Felipe Luiz, treinador do Flamengo. Então tem muitos outros empresários que são até maiores do que o Bertolucci. Mas aqui dentro do Brasil, se não me engano, o Bertolucci é o maior. E o Botafogo, por sua vez,
tem algumas dívidas com o Bertolucci. Então o que o Bertolucci fez? No momento que o Andrew deu o ok para fazer ali a assinatura do pré-contrato, o Bertolucci entra e diz o seguinte, cara, olha só, isso aí vai dificultar para você no futuro. Essa sua ida para o Botafogo no futuro dificulta, até para eu poder negociar a sua transferência para um clube de ponta da Premier League, ou para um clube de ponta da La Liga, ou para um clube de ponta da França. Então, cara, isso aí vai complicar, porque o Botafogo é um time que, cara, quase não paga, então a gente fica um pouco amarrado. E o Bertolucci ali está criando esse impasse. E aí nós esperamos que em breve o impasse seja resolvido. Assim como nós esperamos que em breve a questão do transfer ban também seja resolvida. E aí nós vamos aguardar para ver os próximos acontecimentos. Nós vamos ficando por aqui. Esses foram os assuntos que nós trouxemos para debater, para conversar. E aí eu quero que você vá aqui no final e faça ali os seus comentários. Vai lá, fala. Não tem problema. Você pode, cara, conversar do jeito que você quiser. Tá bom? Aqui é Botafogo sem mimimi. Um grande abraço. Saudações alvinegras.